Escolher um nome para uma marca pode até parecer uma tarefa simples pela primeira vez, mas quem já passou por esse processo ou passa diariamente como a gente sabe que não é nada simples e que é toda uma estratégia, né? Que tem toda uma complexidade ali por trás para a gente realmente chegar em nomes fortes e autênticos. Afinal, o nome é um dos elementos mais importantes da identidade de uma marca. Não subestimem o poder do naming. E nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre como analisar tecnicamente quais são os aspectos técnicos que você deve observar na hora de escolher, né, o nome da sua marca ou na hora de propor nomes para os seus clientes. Então, fica aqui comigo depois da vinheta. Buenas, como eu falei, o nome é a primeira impressão, né? É o ponto de reconhecimento, é o que vai ficar gravado na memória do público por muitas vezes. Eu já deixei de comprar de marcas que eu não lembrava o nome, porque eram nomes tão complicados, tão difíceis, que às vezes tinha um produto muito bom. Eu nunca esqueço de uma hamburgueria aqui em Porto Alegre, né, na minha cidade, aqui no Rio Grande do Sul, que eu amei o hambúrguer deles. Mas sempre que eu ia pedir de novo, eu não encontrava, porque eu não lembrava o nome, eu não sabia, né? Era um nome super complexo, difícil, que eu não associava à hamburgueria. E, de novo, eu não sei, ainda não sei o nome dessa hamburgueria, e eu deixo de pedir. Eu acabo tendo preguiça de ter que pesquisar, de ter que pensar, né, em qual é o nome, e acabo optando por outros. Então, não vamos dificultar, né, a vida. E isso, o nome realmente tem esse potencial. Ele pode fazer com que tu perca vendas, com que tu perca contatos, né? Então, o processo de criação de um nome não deve ser apenas criativo, ele também deve ser bem estratégico e técnico. E aqui na Oak, a gente tem uma análise bem detalhada para garantir que o nome escolhido cumpra o papel dele de uma forma eficaz. Então, como é que isso funciona? Vamos conversar aqui sobre os principais critérios que a gente usa para avaliar um nome. Primeiro ponto é, qual é o impacto inicial daquele nome? Aqui eu tô falando sobre a primeira impressão que o nome causa. Será que ele soa positivo? Será que ele é intrigante? Ele desperta interesse? Esse é um fator crucial porque as pessoas geralmente julgam um nome em segundos. É óbvio que isso não é um fator determinante, tá? Então, por exemplo, a gente aplica uma pesquisa de percepção sobre os nomes que a gente está pensando dos nossos clientes com públicos de interesse daquela marca, né? Após a gente ter estudado o mercado, ter entendido com quem ele quer se relacionar, enfim. Então, a gente aplica essa pesquisa para entender quais são as primeiras percepções que as pessoas têm em relação àquele nome. O que a gente quer evitar? A gente quer evitar que o nome cause alguma sensação negativa, que ele tenha alguma conotação que não é legal, né, no segmento. Já aconteceu de a gente ter pensado no nome e ele parecia muito bom funcionar estrategicamente, né? Estava alinhado com o conceito. E na pesquisa de percepção viram algumas associações que a gente não gostaria de transmitir, né? Palavras ruins, percepções ruins, ou tá ligado com uma mensagem que a gente não gostaria de passar. Então isso nos ajuda a ter esse olhar, né? Esse tipo de pesquisa nos ajuda a ter uma análise mais criteriosa ali do nome. E claro, né? Tem marcas que vão ter um posicionamento, uma estratégia que o impacto inicial deve causar um certo desconforto ou alguma outra impressão, tipo Häagen-Dazs, né? No caso da Häagen-Dazs, é um nome que é complexo, mas o objetivo deles é que esse nome reforce a percepção de exclusividade. Tanto que Häagen-Dazs é um nome inventado, né, de uma marca que é norte-americana, se eu não me engano, né, de sorvetes, mas para ele soar mais dinamarquês, para soar algo, né, elegante, né, uma palavra que nem existe, mas que transmite isso e passa essa percepção. Já marca como o Google ou a Uber, elas escolhem alguns nomes mais curtos, né, e fáceis de lembrar para refletir esse tom de inovação, de modernidade. A Patagônia, por exemplo, ela é mencionada, a gente pensa em natureza, aventura, exploração por causa, né, da região da Patagônia, onde ela fica. Ao mesmo tempo, também existe uma cerveja chamada Patagônia, que a gente associa, eu pelo menos, né, e entendo que essa foi a ideia deles, associo a lugares extremamente gelados, então me passa essa percepção, né, de uma cerveja gelada. Então é isso, a gente tentar entender qual é a primeira percepção que aquele nome está causando, qual é o impacto, né, para ver como é que a gente vai reforçar a proposta. Então aqui é legal a gente se perguntar, o nome está transmitindo a essência daquela marca, ele está despertando certas emoções ou curiosidade no público, ele está causando uma impressão positiva e memorável. Na pesquisa de percepção que a gente faz, nós costumamos entender também quais são as sensações, quais são os atributos que ele mais desperta. Então, se uma marca ela quer passar, né, uma imagem descolada, né, de divertida, eu não vou propor um nome totalmente tipo Häagen-Dazs, né, um nome mais exclusivo, mais sofisticado, mais difícil, porque não vai combinar com aquela proposta. Tá? Então é isso, gente, tentar entender qual é o impacto. O segundo ponto.
E se nome é fácil de soletrar, também não é um critério, tá, gente? A gente está trazendo aqui alguns aspectos que são importantes da gente analisar, tá? Tem nomes que não vão ser fáceis de soletrar, que nem Häagen-Dazs, mas que faz parte da ideia da marca, né? Isso faz parte da estratégia. Ao mesmo tempo, o nome, ele pode não ser fácil de soletrar, mas ele é um nome que funciona, ele é fácil de tu entender quando ele é falado, enfim, tá? Mas eu trago esse exemplo porque a gente passa por muitos clientes que já nos trouxeram, né, uma demanda de Eu lido muito, né, com clientes por telefone ainda, ou, né, as pessoas me pedem no atendimento presencial para que eu diga meu e-mail, e o nome da minha marca é muito extenso e complexo, com letras difíceis que eu preciso sempre soletrar, e é difícil isso. Então, esse pode ser um critério importante da gente analisar, mas depende muito do contexto. Por quê? Porque isso pode gerar algumas barreiras, principalmente no ambiente digital, né? Quando as pessoas procuram marcas no Google ou nas redes sociais, alguns erros de digitação podem fazer com que aquela marca não seja encontrada. Então, alguns nomes simples, né, como Nike, Visa, são fáceis de soletrar e isso facilita o reconhecimento global. Como eu trouxe, existem exceções estratégicas e por isso que o que eu tô trazendo aqui não são regras e sim pontos que a gente pode analisar, né, dependendo do objetivo ali da estratégia de naming. Por isso que é muito importante a gente entender o contexto e o conceito do negócio que a gente está trabalhando. Então, como eu trouxe o exemplo antes da Häagen-Dazs ou a própria Louis Vuitton, né, que é outra marca que preza muito pela exclusividade, elas escolhem nomes mais complexos justamente para parecerem exclusivas. Então, é proposital, tá? Então, isso a gente tem que levar em conta. Então, aqui, né, é importante avaliar a necessidade da marca. Se o nome, ele precisa ser acessível, ele precisa ser mais próximo das pessoas, né? Enfim, ele tem que ter esse objetivo, né, de ser fácil de soletrar. Já se o nome, ele quer passar mais uma ideia mais sofisticada, um pouco mais diferenciada, né? A gente pode trabalhar também com essa estratégia para criar uma percepção de valor. Um ponto que eu gosto muito de avaliar nessa análise técnica é como que o nome soa quando ele é inserido em uma frase. Para mim, a sonoridade do nome, ela é essencial, né? Porque o nome, ele vai ser usado em diálogos, anúncios, materiais de comunicação, enfim. E um nome que soa bem, né, e que ele fica bem no contexto, ele tende a ser mais aceito e facilmente integrado à cultura do público, tá? Então, tipo Netflix, é um nome que é fácil de pronunciar, funciona bem em diferentes idiomas, é essencial, né, para o mercado global. Então, a gente pensando, vou assistir a Netflix hoje. Será que já tá disponível na Netflix? Vocês viram o lançamento do novo filme da Netflix? Eu gosto de fazer essa brincadeira quando a gente está pensando em nomes para ver como ficaria, né, aquele nome inserido numa frase, se ele soa legal, se ele combina bem. Óbvio que no início, às vezes, tende a soar esquisito, isso faz parte do processo de naming também, mas a gente pode ir tentando se acostumar com o nome, isso é até mais fácil de se acostumar quando a gente coloca ele num contexto, numa frase. Outro exemplo, né, a Rolex é um nome que tem uma sonoridade que reforça ali o valor da marca, de soar sólido, forte, né, tá alinhado à percepção da marca de durabilidade, de status, tá? Então também, às vezes, o nome pode não nos passar nenhum significado no primeiro momento ali, né? Eu ouço aquele nome, não me remete, o que é Rolex? Enfim, mas ele tem uma sonoridade interessante, ele soa bem quando inserido numa frase. Então aqui é bom a gente pensar se o nome flui bem em diferentes contextos, se ele combina com o tom e com a narrativa da marca. E o visual do nome? Ele é agradável, né? A aparência do nome, ela é muito importante, né? Principalmente quando a gente vai usar em logotipos e materiais visuais, porque isso influencia a percepção da marca. Tem nomes que permitem que os designs sejam mais harmoniosos e mais atraentes, e eu sempre gosto de dar o exemplo para um cliente que a gente tem que cuidar depois na identidade visual, até o tipo de fonte, obviamente, que a gente vai escolher, né? Porque se um nome, ele começa com a letra I, e depois ele tem a letra L, muitas vezes ele pode dar alguma confusão, porque tem com muitas tipografias, que a letra I, quando utilizada em maiúsculo, né, em caixa alta, ela vai ser igual à letra L, né, em caixa baixa, né, em minúsculo. E aí vai confundir, são dois Is, são dois Ls, qual é o nome? Aí a gente não quer gerar isso no público. Apple é um nome que é curto, visualmente limpo. Eu não tô falando que nome curto necessariamente é nome bom, tá? A gente só tá trazendo alguns exemplos aqui de nomes que funcionam bem, tá? Porque tem nomes extensos que funcionam muito bem, né? E que são nomes muito bons. Mas, enfim, a Apple permite um design interessante. O FedEx usa as letras que criam uma seta oculta, então a gente pode pensar nisso também quando tá pensando no nome, né? Reforçando os objetivos da marca ali. Então, aqui é importante a gente pensar se o nome vai funcionar bem em diferentes tamanhos e formatos, se ele permite que o design que a gente vai criar seja coerente com a identidade da marca, enfim.
Esse nome é fácil de lembrar? Nomes memoráveis aumentam a chance de consumidores procurarem pela marca. Então, quando a gente combina simplicidade, criatividade, relevância, a gente pode estar chegando num critério interessante ali de nome. O que eu digo, né? Aquela hamburgueria que eu comentei ali no início do vídeo. Não é um nome fácil, não me remete a nada, não consegui entender, né, a associação ali dos valores da marca ou, né, do que ela quis passar e não me marcou. Então eu não peço daquela hamburgueria porque eu simplesmente não sei quem ela é. E não, o consumidor não está afim de ficar procurando. Então é isso, a gente tem que tentar ser memorável. E muitas vezes as pessoas querem nomes muito parecidos, né, com os dos concorrentes, com o do mercado. Isso é muito ruim, porque acabam sendo várias marcas parecidas, genéricas, tudo no mesmo mercado e ninguém se diferencia, ninguém se destaca, né? Então, aqui um exemplo é Zoom, né? Zoom é dinâmico, é fácil de lembrar, tá alinhado com a proposta de comunicação rápida. Pinterest, eu acho um nome interessante também, né? Porque ele combina a ideia de pin com interest, de interesses, né? E isso acaba facilitando também a associação com a funcionalidade, torna o nome bem memorável. E é óbvio que a gente constrói também o conceito do nome com o tempo, o significado dele, vai tornando ele memorável conforme a gente vai trabalhando o branding, a marca num todo, né? Não é o nome sozinho, ele não faz milagre também, né, gente? Isso é bem importante. Mas aqui, a gente consegue que o nome ele fique na mente do público após uma interação? Ele é criativo o suficiente para ser lembrado facilmente? São algumas perguntas que podem nos ajudar nessa questão. Originalidade é outro ponto muito importante, porque evita confusão com concorrentes, ajuda a marca a se destacar no mercado e, obviamente, facilita, né, o registro no INPI, que é tão importante quando a gente está falando de name. Não adianta nada eu ter um nome muito bacana, ele não é registrado e existem outras 500 marcas com o mesmo nome, e aí, né, eu não posso ser dona daquele nome. Então é importante a gente fazer essa busca, ver se não existem muitas marcas parecidas. Eu canso de ter cliente trazendo, nossa, eu tive uma ideia muito boa, Laura, eu queria que você visse a viabilidade desse nome, será que é bom, será que não é? E aí eu jogo o nome no Google, 300 marcas do mesmo ramo com aquele nome, ou parecido. Gente, não vai se dar bom, né? Não vai ser memorável, não vai se destacar. Então, por exemplo, Xerox, né? Um nome tão único, claro, há muito tempo ali, que se tornou sinônimo da categoria de produto. Então, é importante a gente se certificar de que o nome não é muito genérico, ou se ele já não está muito usado naquele segmento, né? Então, faça essa pesquisa. Às vezes uma pesquisa rápida no Google já ajuda, né? De ver se o nome já é usado por outra empresa, se ele tem características únicas que diferenciam ele no mercado, isso nos ajuda a avaliar. O nome está alinhado ao conceito da marca. Né, na Oak, nos nossos processos, a gente gosta muito de trabalhar com nomes que traduzam a essência e os valores da marca. Tá? A gente busca pensar nomes que conectem emocionalmente a marca com o público-alvo. Então, a gente pensa muito, antes de cada projeto de naming, a gente faz todo um estudo, né, da marca, de mercado, identificar posicionamento da marca, entender propósito, entender o conceito ali por trás, né, entender a personalidade, para a partir disso a gente pensar em nomes que realmente vão ser autênticos, originais e que reflitam aquela marca, né? E não é à toa que a gente tem muitos clientes do mesmo segmento e a gente nunca pensou em nomes parecidos para os clientes, mesmo que sendo eles do mesmo segmento. Porque cada um tem o seu estilo, né? Cada um vai ter sua própria personalidade, o seu posicionamento, tá? Então isso é importante. Então aqui um exemplo, né? A Nike foi um nome inspirado na deusa grega da vitória, que é Nike, é o nome dela. Isso é um simbolismo perfeito para a marca que promove a ideia de superação, de desempenho, né? Então, quando o nome traz isso, ele já reforça uma narrativa, né, da marca. Outro exemplo, né, é um nome descritivo. Eu não gosto muito de nomes descritivos, né, mas dependendo da estratégia, dependendo dos objetivos, eles funcionam. Então, PayPal, por exemplo, deixa claro do que se trata no nome, falando ali que a marca facilita pagamentos online de uma forma amigável. Mas, enfim, tá? Então, vai depender muito também da estratégia ali por trás daquele negócio. A gente, às vezes, trabalha bem raramente, né, com nome descritivo, porque eu sempre tento levar o cliente para outro caminho, mas acontece às vezes, né, de ser um objetivo, ser muito importante para aquela marca. Tá? Por isso que é sempre bom a gente entender, né, antes de começar o projeto, qual é o objetivo, onde a gente quer chegar com aquele nome, né, quais são os critérios. Aqui, então, algumas perguntas interessantes a entender. O nome está comunicando os valores da minha marca, a missão, mesmo que não de uma forma tão literal, né? E outro ponto, de novo, eu reforço que o nome sozinho, ele não vai contar tudo, né? Então, o nome não vai conseguir traduzir todos os valores da marca, toda a personalidade, toda a missão, né, toda a essência. Mas ele vai ser parte, ele é parte da identidade verbal da marca.
Então, junto com uma narrativa, com todo o storytelling, o posicionamento, ele comunica os atributos ali da marca. Então, é bom a gente entender se o nome está reforçando a identidade e o posicionamento da empresa. E esse nome é adequado no segmento, é interessante também a gente ver se o nome está fazendo sentido no mercado, né? Se ele ressoa bem com o público-alvo, para que a gente veja se vai ter uma aceitação dos consumidores. Um exemplo é Domino's, né? Que fala sobre velocidade, praticidade, reforçando a proposta de entregar pizzas rápidas. Então, a gente tem que pensar também o que eu quero passar no meu segmento e ainda me diferenciar. Tesla é um nome que funcionou legal para uma startup, né? Uma marca inovadora, porque ele soa, né? Como tecnológico, visão de futuro e também traz experiência, expertise, né? Um nome baseado em nome de pessoa real. Então, aqui é interessante a gente avaliar se o nome está alinhado com as expectativas, com o conceito, com o público. Bom, para fechar aqui, né, eu queria trazer que criar um nome, ele realmente é um processo. Eu sempre trago isso para os meus clientes. Naming é um processo, né? Não é só criar um nome. Existe uma estratégia por trás, existe todo um processo para que a gente chegue em algo que funciona. Isso vai muito além da inspiração, da imaginação. O nome, ele não é baseado em gosto pessoal. Ele tem que ser intencional, ele tem que ser estratégico, ele tem que ser funcional. Cada critério que eu comentei aqui no vídeo, ele ajuda de alguma maneira a garantir que o nome seja escolhido de uma forma poderosa, ajudando a comunicar a essência da marca e ter um espaço no mercado. Esses são só alguns pontos, né? A gente sempre avalia diversos critérios ali, dependendo do que vai ser importante. Nós temos, né, algumas maneiras de avaliar, fazer pesquisa técnica, enfim, para ver, né, se aquele nome para aquela marca vai fazer sentido. Bom, se tu gostou desse vídeo, não esquece de deixar tua curtida aqui. Se quiser entender um pouquinho mais sobre o nosso trabalho de naming, pode nos chamar no Instagram, no nosso site ali também, a gente explica um pouquinho mais da nossa metodologia. Temos curso também, né, de naming para quem quer aprofundar um pouquinho mais nesse caminho. Todos os links estarão aqui na descrição. E se tu não é inscrito no canal, se inscreve e vem com a gente. Um forte abraço e até a próxima!